Retiramo-nos para junto de Deus, porque aspiramos a Ele, e aspiramos a Ele para nos retirarmos, de modo que a aspiração a Deus e o retiro espiritual ajudam-se e corroboram-se reciprocamente, e ambos procedem e nascem de bons pensamentos. Aspira, pois, frequentemente a Deus, Filoteia, com breves, mas ardentes suspiros do teu coração. Admira a sua beleza, invoca o seu auxílio, lança-te em espírito aos pés da cruz, adora a sua bondade, consulta-o com frequência sobre a tua saúde espiritual, entrega-lhe 1000 vezes ao dia a tua alma, crava os teus olhos interiores na sua doçura, estende para ele os braços como um menino a seu pai, para que ele te leve e guie. Coloca-o como delicioso ramalhete sobre o teu peito, fixa-o em tua alma como um estandarte e exercita todos os movimentos do teu coração para conceber amor de Deus e exercitar em ti uma terna e apaixonada afeição por este divino esposo. Estas são as orações jaculatórias que o grande Santo Agostinho aconselhava tão encarecidamente a devota matrona Proba. Filoteia, o nosso espírito, dedicando-se ao trato, intimidade e familiaridade com Deus, ficará perfumado do suavíssimo odor das suas perfeições. E podes crer que esse exercício não oferece dificuldade, porque pode intercalar-se e entrelaçar-se com todos os nossos negócios e ocupações, sem de nenhum modo as estorvar, pois que, se nos distraem delas o retiro espiritual e as aspirações interiores, é só por momentos, e isto em nada prejudica, antes ajuda deveras a tirar proveito do que estamos fazendo. O viandante, que bebe um gole de vinho para aliviar o espírito e refrescar a boca, embora a conta disso demore um pouco, não interrompe a jornada, mas antes cobra forças para mais prontamente e menos cansado chegar ao termo dela. Muitos fizeram coleção de grande número de aspirações, vocais, que são realmente de muito proveito e utilidade. Mas eu sou de parecer que não te prendas a nenhuma sorte de palavras, e que digas de coração ou de bocas que no mesmo momento te sugerir o amor, porque ele te subministrará quantas queiras. Verdade é que há certas palavras que têm uma eficácia especial para, neste ponto, satisfazer o coração, como são as aspirações profusamente disseminadas pelos salmos de Davi, as diversas invocações do nome de Jesus e os conceitos amorosos esparsos pelo Cântico dos Cânticos. As canções espirituais também servem para este efeito, uma vez que sejam cantadas com atenção. Finalmente, como os que estão enamorados de amor humano e natural, quase sempre têm os seus pensamentos concentrados na coisa amada, e o coração saturado da sua afeição, e a boca cheia de seus louvores, e na sua ausência não perdem a ocasião de testemunhar a sua paixão por cartas, e não encontram árvore em cuja casca não escrevam o nome daqueles que amam. Assim, os que amam a Deus não podem deixar de pensar nele, de respirar por ele, de aspirar a ele e de falar nele. E quereriam, se possível fosse, gravar no peito de todas as pessoas do mundo o santo e sagrado nome de Jesus. A isto os convidam todas as coisas, e não há criatura que lhes não anuncie e proclame os louvores do seu amado. E como diz Santo Agostinho, no enlaço de Santo Antão, tudo o que há no mundo lhes fala numa linguagem muda, mas muito inteligível, em favor do seu amor. Todas as coisas despertam neles bons pensamentos, dos quais nascem depois impulsos e aspirações para Deus. E vou apresentar-te alguns exemplos. São Gregório Nazianzeno, como ele próprio contava ao seu povo, passeando à beira-mar, considerava como as ondas, avançando para a costa, deixavam conchas e búzios, algas e pequenas ostras,
e semelhantes miudezas que o mar arremessava, porque assim o digamos, cuspia nas margens, e depois, voltando com outras vagas, retomava e engolia parte daquilo mesmo, enquanto que os rochedos vizinhos continuavam firmes e imóveis, embora as águas viessem bater rudemente contra eles. Ora, deste espetáculo tirou o santo este belo pensamento, que os fracos, semelhantes às conchinhas, aos búzios e às algas, se deixam arrebatar tão depressa na aflição, como da consolação, à mercê do fluxo e refluxo da fortuna, mas que as almas deveras corajosas ficam firmes e imóveis no meio de toda a sorte de tempestades. Deste pensamento tirou aquelas aspirações e fervorosos afetos de Davi. Ó Senhor, salvai-me, porque as águas penetram até a minha alma. Ó Senhor, livrai-me do profundo das águas, porque fui arrebatado para o alto mar, e a tempestade submergiu-me, porque então estava aflito, à conta da injustiça com que Máximo intentava usurpar-lhe o seu bispado. São Fulgêncio, bispo de Ruspa, achando-se numa assembleia geral da nobreza romana, a quem discursava Teodorico, rei dos godos, e vendo o esplendor de tantos fidalgos que estavam em ordem segundo a sua categoria, exclamou: ó Deus, como deve ser formosa e encantada a Jerusalém celestial, quando aqui vemos tão pomposa a Roma terrestre. E se neste mundo cabe tanto esplendor e luzimento aos amantes da vaidade, que glória deve estar reservada no outro aos que amam e contemplam a verdade. Conta-se de Santo Anselmo, arcebispo de Cantuária, cujo nascimento honrou sobremaneira as nossas montanhas, que era admirável nesta prática dos bons pensamentos. Uma lebre, perseguida pelos cães, correu para debaixo do cavalo deste santo prelado, que então ia de jornada, como para refúgio que perigo iminente da morte lhe sugeria. E os cães, latindo ao redor, não se atreviam a violar a imunidade a que a sua presa recorrerá. Espetáculo deveras extraordinário, que fazia rir a todos os da caçada, ao passo que o grande Anselmo, chorando e gemendo, dizia: ah, vós rides, mas a pobrezinha não ri. Os inimigos da alma, perseguida e maltratada por diversos ardis, com toda espécie de pecados, esperam-na no estreito da morte, para arrebatar e devorar. E ela, toda aterrada, por toda a parte busca socorro e refúgio, e se não o encontra, os seus inimigos zombam e riem-se dela. E tendo assim dito, o santo retirou-se suspirando. Constantino Magno escreveu com toda a delicadeza a Santo Antão, e como os religiosos que a este cercavam se mostrassem admirados nisso, disse-lhes o santo abade: então, admirai-vos de um rei escrever a um homem? Admirai-vos antes de que Deus eterno tenha escrito a sua lei aos mortais, e até lhes tenha falado de cara a cara na pessoa de seu filho. São Francisco, vendo uma ovelha sozinha num rebanho de cabras, olha, disse ao seu companheiro, como esta pobre e pequena ovelha está tranquila no meio destas cabras. Nosso Senhor ia assim, meigo e humilde entre os fariseus. E de outra feita, vendo um pequeno cordeiro a ser comido por um porco. Ai, pequeno cordeirinho, disse chorando copiosamente, como representas ao vivo a morte do meu Salvador. O herói de nossos dias, Francisco de Borja, então ainda simples duque de Gândia, indo à caça, fazia 1000 devotas considerações. Eu admirava, dizia ele depois, como os falcões tornam a mão, deixando vendar os olhos e prender os pés, e como os homens se fazem tão surdos e renitentes à voz de Deus. O grande São Basílio,
Diz que a rosa no meio dos espinhos faz dessa censura aos homens. O que há de mais agradável neste mundo, ó mortais? É entremeado de tristeza. Nada aí é puro. A mágoa anda sempre irmanada com a tristeza, a viuvez com o casamento, a necessidade com a abundância, a ignomínia com a glória, o gosto com as honras, o desgosto com as delícias e a doença com a saúde. A rosa, diz esse santo varão, é uma bela flor, mas dá-me uma grande tristeza, advertindo-me do meu pecado, pois por ele foi a terra condenada a produzir espinhos. Uma alma devota, contemplando um regato e vendo aí retratado o céu com as estrelas numa noite serena, exclamou: Ó meu Deus, estas mesmas estrelas ficarão debaixo dos meus pés, quando vós me receberdes nos vossos santos tabernáculos. E como as estrelas do céu são representadas na terra, assim os homens da terra são representados no céu, na viva fonte da caridade divina. Outro, vendo um rio a correr, dizia-me assim: a minha alma nunca terá descanso enquanto não se abismar no oceano da divindade, que é a sua origem. E Santa Francisca, examinando um ameno regato a cujas margens ajoelhava para orar, foi arrebatada em êxtase, repetindo muitas vezes essas belíssimas palavras: a graça do meu Deus corre tão doce e suavemente como este pequeno regato. Outro, vendo as árvores floridas, suspirava: porque só eu sou desprovido de flores no jardim da igreja. Um outro, vendo os pintinhos agasalhados sobre as asas da sua mãe, disse: ó Senhor, conservai-nos debaixo da sombra das vossas asas. Outro, vendo o girassol, disse: quando será, ó meu Deus, que a minha alma seguirá os atrativos da vossa bondade? E vendo amores perfeitos de jardins, bonitos, mas sem cheiro, ai de mim, disse, assim são os meus pensamentos, belos na aparência, mas sem efeito nem proveito. Aqui tens, Filoteia, como se tiram os bons pensamentos e as santas aspirações do que se apresenta na variedade desta vida mortal. Ai daqueles que desviam as criaturas do seu Criador para as fazer servir ao pecado. Ditosos daqueles que fazem servir as criaturas à glória do seu Criador e empregam a vaidade delas para a honra da verdade. Na verdade, de São Gregório Nazianzeno, eu habituei-me a referir todas as coisas ao meu proveito espiritual. Lede o devoto epitáfio que São Jerônimo fez para a sua Santa Paula, porque consola ver como é todo entretecido das aspirações e conceitos sagrados que ela fazia em toda e qualquer circunstância. Ora, é neste exercício do retiro espiritual e das orações jaculatórias que se firma a grande obra da devoção. Pode suprir a falta de todas as outras orações, mas a falta dele quase não pode ser compensada por nenhum outro meio. Sem ele não se pode seguir bem a vida contemplativa, e nem tampouco desempenhar bem a vida ativa. Sem ele, o repouso é ociosidade, e o trabalho não passa de um embaraço, e por isso te peço encarecidamente que o abraces de todo o coração, sem jamais te arredares dele.